Bom dia a todos. Essa é uma reunião de pesquisadores. E primeiro eu queria dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui com a gente. Agradecer, em primeiro lugar, a presença, mas também a adesão a esse seminário desde o início, que a gente começou a desenhar há um ano atrás, né, lá na França, né, Maria? E que, na verdade, a gente nem sabia se poderia acontecer, mas aconteceu graças a uma rede de parceiros e a uma mobilização enorme dos alunos de pós-graduação e aos jovens pesquisadores do nosso grupo de pesquisa, com as diversas parcerias. Então, em primeiro lugar, agradecer pela presença, e eu vou passar logo, então, a palavra para a Lia e para Maria, de Paris 1, e o Bártolo, da COP, daqui da Universidade do Rio, para a gente poder orientar os trabalhos da manhã e também passar alguns avisos e explicar um pouco o funcionamento dessa reunião de trabalho. Mas eu estou especialmente feliz de ver tantos amigos, né, queridos, por perto, e poder recebê-los aqui no Rio de Janeiro. Bom dia. Eu sou Lia Calabre, sou presidente aqui da Fundação Casa Rui, mas antes disso sou pesquisadora da área de política cultural, né? Sempre digo que eu sou pesquisadora, estou presidente, mas sou pesquisadora, né? Enfim, que é a área de políticas culturais, é a área em que eu atuo, em que eu milito, né, há quase 2 décadas. E esse encontro tem um significado especial, porque desde o início dos anos 2000, na área da cultura, a gente sempre fala no processo de construção de políticas transversais, do lugar da cultura como um lugar, por natureza, transdisciplinar, transversal, e iniciativas dessa natureza são, para nós, fundamental. Nós podemos verificar no conjunto das consultas públicas, das conferências, dos encontros, das organizações, dos planos, como as demandas da sociedade e dos artistas vão na direção de ações transversais na política, e é importante que a gente tenha isso também refletido nos estudos e na academia, né? Esse diálogo entre as áreas, esse pensar, que muitas vezes a gente fala, né, teoricamente da transversalidade, mas pratica muito pouco, né? A nossa formação ainda é uma formação ainda bastante disciplinar. Então, encontros dessa natureza são, na verdade, muito importantes. Essa iniciativa aqui foi uma iniciativa da Marta, de nos procurar, enfim, a partir de encontros no PEPED. Então, para mim, é bastante importante, como pesquisadora de políticas culturais, né, uma ação dessa natureza, né? Hoje é um dia especial, um dia né, de diálogo mais intenso de trabalho, mas eu espero que tenhamos, né, nos próximos 4 dias, né, debates e um trabalho bastante proveitoso. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada, na verdade, pela oportunidade, a todos os parceiros. Passar, então, a palavra para a Maria, para também explicar um pouquinho o contexto e quais as expectativas dessa reunião. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça fonctionne, oui. Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord dire mon grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui, après plusieurs mois de préparation de ce séminaire. Préparation qui remonte effectivement à plusieurs mois, voire à plus d'1 an, et qui est due effectivement à la rencontre avec Martha Irving. Une rencontre qui nous a permis d'explorer déjà des possibilités de collaboration et surtout d'imaginer comment ces collaborations entre les universités françaises et des universités brésiliennes pourraient réellement se développer à moyen, voire à long terme. J'aimerais tout d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis
à cette journée de se réaliser et à ce séminaire qui va commencer demain et qui est un séminaire donc public. Un travail énorme qui a été tout d'abord fourni par Martha Irving et que j'aimerais réellement la remercier de tout cœur, hein, puisqu'il a permis réellement à faire venir tous les chercheurs du Brésil et je suis vraiment heureuse de rencontrer ici aujourd'hui des personnes que j'avais eu l'occasion de rencontrer dans le passé à plusieurs occasions à des colloques et aussi à l'IREST. J'aimerais aussi remercier beaucoup la directrice de la Casa de la Rio Barbosa de nous avoir accueillis aujourd'hui. Nous sommes dans un lieu formidable et merci de nous offrir ce cadre pour pouvoir donc débattre aujourd'hui et échanger également dans le cadre du colloque public. Et j'aimerais également remercier le directeur de ces réseaux immatériels. Comment est-ce que vous le dites exactement en brésilien? Immatériel, c'est un réseau immatériel donc des chercheurs en tourisme qui, je pense, permettra par son existence, permettra effectivement de réaliser beaucoup plus facilement et nous permettre aussi d'aller plus loin dans les échanges que nous imaginons avec les chercheurs français dans ce domaine du tourisme. Alors, pour présenter les choses très rapidement, nous avons esquissé dans notre première rencontre avec Martha Irving, il y a de cela quelque temps à Paris, des possibilités de collaboration. Mon interrogation de mon côté, donc directrice d'un institut de tourisme qui est rattaché à l'université Paris 1, était la suivante. Nous avons accueilli au cours des dernières années un très grand nombre de chercheurs, des doctorants et des post-docs brésiliens. Plusieurs personnes qui sont venues, je pense, de la quasi-totalité des universités qui sont ici représentées et qui ont passé avec nous entre 3 mois et 12 mois, c'est-à-dire un temps suffisamment long pour construire réellement beaucoup de réflexions communes. Pendant la période de leur séjour à Paris, ils ont avancé ou ils ont finalisé leur thèse, ils ont fait totalement leur période de post-doc où ils ont pu, en tant que chercheurs, donc, profiter d'un échange avec des chercheurs français. Il y avait donc une très bonne dynamique. Je crois comprendre que cette dynamique aujourd'hui est compromise pour des raisons qui ne m'appartient pas de développer. Mais pendant les dernières années, effectivement, cette dynamique a pu exister et elle a pu permettre de créer de façon totalement informelle pour l'instant, totalement informelle, un réseau donc de chercheurs franco-brésiliens qui travaillent réellement sur le tourisme. Donc l'idée avec Martha, c'était de voir de quelle façon ces réseaux informels qui existent des deux côtés, puisque vous avez votre réseau ici immatériel et nous avons également en France une association qui existe depuis maintenant 5 ans, qui s'appelle l'association Astre, et qui réunit des chercheurs qui travaillent sur le tourisme, de quelle façon tout ceci pourrait réellement nous permettre de travailler ensemble. Et je pense que nous avons ici une occasion qui est magnifique et qui est formidable, puisque nous nous connaissons, et je pense que c'est vraiment un élément qui est essentiel, nous nous connaissons, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, nous apprécions le fait de travailler ensemble, et ça, c'est pas donné, forcément, donc je pense que c'est vraiment un excellent point de départ. Et donc, l'idée, c'est comment, à partir de tout cela, nous pourrons construire une feuille de route qui devrait avoir 2 volets. Un volet plutôt administratif, logistique. De quelle façon tout ceci pourrait avoir finalement une nature, pas forcément juridique, mais une conception finalement qui pourrait permettre la reconnaissance de ces réseaux des deux côtés, donc au côté France et côté Brésil. Mais aussi, et c'est le plus important, de construire réellement une feuille de route des recherches. C'est-à-dire faire un peu aujourd'hui le mapping des questions sur lesquelles nous travaillons les uns et les autres et de voir de quelle façon, à partir de nos propres terrains, on pourrait imaginer cette dynamique franco-brésilienne dans les années à venir. Donc c'est un peu notre tâche pour cette journée. D'où l'idée en fait de développer cette journée interne en 2 parties, c'est-à-dire la journée d'aujourd'hui, pendant laquelle nous allons donc présenter chacun ses terrains de recherche, ses idées, idées des recherches, mais encore une fois, idées aussi des faisabilités de ces réseaux, qui me semble également important d'intégrer dès le début. Nous nous retrouverons donc de nouveau pendant un laps de temps qui sera un peu plus court, après le colloque public, de façon aussi à capitaliser sur tout ce qui aura été dit pendant les 1 jour et demi du colloque public et de voir à partir de cela comment nous pouvons travailler concrètement. Donc, a priori, vous l'avez compris, si cette réunion est réellement
réussi, nous serons amenés à nous voir plusieurs fois dans les mois et dans les années à venir. Voilà. Et je voulais dire aussi qu'il y a plusieurs opportunités aussi au-delà, finalement, des chercheurs français et brésiliens. Il y a des profils qui sont entre les deux. Donc, je pense en particulier à notre collègue Hervé Théry dans la salle, qui est réellement entre les deux, qui a construit ce que nous cherchons à construire, nous, par ailleurs, c'est-à-dire réellement des ponts, des passerelles entre les problématiques, les thématiques, les sujets des recherches, les préoccupations des chercheurs français et des chercheurs brésiliens. Merci beaucoup. As pessoas da tradução estão pedindo para a gente falar um pouquinho mais distante, mas eu não sei se está... Então, tá bom? Só para a gente poder ter a tradução, tá ok? Tá. Bom, continuando um pouco a colocação da Maria, o que é importante é a gente pensar que não se faz a pesquisa em tempo curto, né? A pesquisa e as redes de cooperação, elas têm que estar extrapolando um tempo de uma gestão política. E então, a nossa ideia é pensar projetos de cooperação e redes de cooperação para pelo menos 5 anos, em que a gente possa, num primeiro momento, ter um diagnóstico das pesquisas em curso, ter uma interpretação dos temas prioritários que poderiam, pelo menos, iniciar o processo, para então, depois, a gente pensar nas ações, que podem ser aquelas ações que a gente poderia começar a implementar pelas próprias redes, independentemente do que a gente pode obter como apoio aqui e ali. Uma outra coisa importante nessa leitura é que essas redes de cooperação, uma das coisas que a gente aprendeu ao longo dos anos, né, dos muitos anos de pesquisa, é que as redes, elas se fazem pelas instituições, mas principalmente pelas pessoas que compõem as instituições, pela vontade dos pesquisadores que, na verdade, buscam essas relações para além da pesquisa, né? Nós vemos a pesquisa também como um encontro na diferença, né? Nós temos maneiras diferentes de ver o mundo, bases de interpretação de mundo que também não são as mesmas, e os pesquisadores também, eles expressam um modo de fazer pesquisa que é um modo que vem das próprias instituições, das demandas, das prioridades de cada país, né? No caso do Brasil, um país em extrema tensão, né, entre o desenvolvimento, entre as políticas culturais, as políticas de conservação da biodiversidade, e que nós estamos vivendo um momento crítico, mas que, independentemente das mudanças políticas, nós podemos construir as nossas redes de longo prazo pelas pessoas, né? E a nossa experiência tem mostrado que, através dessa relação das pessoas e dos pesquisadores, as ações podem efetivamente continuar. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que a Lia certamente vai estar concordando comigo, é que aqui no Brasil a gente aprendeu a fazer as coisas de qualquer forma pelo prazer de estar junto. E eu acho que talvez esse seja o primeiro ponto de partida, ter vontade de estar junto e de construir essas redes de cooperação. E aí eu passo então a palavra para o Bártolo, que o Bártolo tem sido um colega também da UFRJ, com quem a gente tem trabalhado há muito tempo e com quem a gente tem discutido uma rede de pesquisa nacional e internacional há pelo menos uns 20 anos, né, Bártolo? Nessa nossa tentativa de agregar pesquisadores de todas as áreas, que, embora possa parecer uma coisa óbvia para nós, não é tão óbvio assim. Só para vocês terem ideia, esse projeto de pesquisa, esse projeto de evento foi apresentado para as agências de financiamento no Brasil e a razão da negação do financiamento veio exatamente porque era um evento interdisciplinar, então não era de área nenhuma. Então isso mostra que nós somos avaliados disciplinarmente, apesar desse caminho ser um caminho inovador em que a gente propõe exatamente a ruptura dessas áreas disciplinares rígidas, porque não se pode discutir, por exemplo, essa relação entre turismo, natureza e cultura de maneira fragmentada e distante de uma visão interdisciplinar e integrada
tanto no plano teórico e metodológico, quanto também na visão aplicada de políticas públicas. Então, eu passo a palavra para o Bartolo, que ele vai estar fazendo a ponte dessa discussão de hoje com a discussão do dia 1º à tarde, quando nós vamos, então, delinear as ações prioritárias para o funcionamento da rede. Bom, assim está melhor? Falar mais perto? Mais distante. Ou mais distante? Só para eu entender qual era o problema que foi sinalizado aqui para a gente. Tá bom? Tá bom assim? Ok. Então, gente, a primeira coisa que me deu vontade de falar foi o seguinte. Esses encontros, tipo seminário, congresso, em geral, eles são muito chatos. Eles acabam virando um exercício formal, né? Que a gente precisa ir em função de avaliações da nossa carreira. E não que a gente vai porque a gente gosta. Eu acho que a gente está pensando, ou tentando, ou querendo, com esse seminário aqui, fazer uma coisa que não seja chata. Fazer uma coisa que... As coisas mais legais nesses congressos costumam acontecer na beirada deles. Ou seja, no café, na sala ao lado, no corredor, quando a gente sai para tomar uma cerveja de noite com pessoas que a gente encontra no congresso. E a gente está tentando ver se consegue puxar isso da beirada para o centro. Organizar um encontro que seja mais, vamos dizer assim, fora da caixinha, né? Ou, num certo sentido, que ele não fique tão academicamente correto. Estou usando deliberadamente uma brincadeira com o politicamente correto, né? Eu acho que a gente pode querer que ele seja um encontro academicamente verdadeiro, mas não necessariamente academicamente correto, né? E para ele poder ser verdadeiro, né, o diálogo tem que, de alguma maneira, se apresentar com a sua força própria e não com o modo como convém, né? Ou seja, a força própria do diálogo é a gente, primeiro, escutar o outro, né? E considerar que a nossa contribuição mais importante é uma segunda palavra, não a primeira. Depois que a gente escutar, a gente pode ter alguma coisa para falar. Então, nesse sentido, eu acho que, se vocês forem tentar ver a programação que está na mão de vocês, ela busca esse tipo de encaminhamento. Ou seja, vamos primeiro ouvir e ver o que está rolando, quais são as coisas que estão buscando ser feitas. Nós não viemos organizar esse evento com uma agenda pronta. Não tem uma agenda pronta. Mas a gente gostaria muito de sair desse evento com uma agenda. Então, essa é talvez assim a intenção que, com essa minha fala, eu assim, de primeira fala, eu acho que valia a pena de tornar explícita, né? É um encontro em busca de uma agenda que vai envolver, num primeiro momento, um aprofundamento do nosso conhecimento mútuo. Ou seja, muitas das pessoas que estão aqui já se conhecem de outros carnavais, né? Mas eu acho que é possível aprofundar um pouco mais esse conhecimento, até porque às vezes leva um tempo, as pessoas seguem outros caminhos e a gente pode se reencontrar e ver o que está sendo feito mais por agora e tal, né?
conseguir ter um certo mapeamento disso daí é a intenção inicial, né? Mas a gente não está querendo ficar só nisso. A gente está querendo identificar coisas que a gente possa fazer juntos. Bom, como a gente está na academia, a gente tem uma corcunda que fica carregando nas costas, que é pensar, né? Então, acho que a primeira coisa que o acadêmico acha que ele pode fazer é pensar, né? Então, vamos ver o que a gente consegue pensar junto também, em termos de propostas, teorizações, mas um pensar que não seja só contemplativo, um pensar que se transforma em projeto, né? Eu acho que deve ser um esforço, né, que vai tentar, de alguma maneira, ver desdobramentos para um futuro próximo. Não uma coisa que a gente o que a gente vai poder fazer para continuar aquilo que a gente já está fazendo, ainda que a gente precise considerar aquilo que a gente já está fazendo para poder começar a conversa. Mas eu acho que é para identificar, será que não dá para a gente ter algum projeto que nasça nessa rede colaborativa e em cima dessa rede colaborativa ele possa ter um horizonte de vida de uns 5 anos? Essa é uma pergunta que eu acho que vai estar acompanhando o esforço de identificar essa agenda, né? E nós temos, de antemão, um determinado problema, porque a gente está aqui tentando, está no título, né? Turismo, natureza e cultura, diálogos interdisciplinares, e nós temos no meio do caminho havia uma pedra, é um verso, né? Eu acho que no meio do caminho existem diversas pedras, e as pedras eu chamaria de as corporações de saberes, né? E os seus interesses corporativos, né? Eu acho que todo mundo que está, de alguma maneira, trabalhando na universidade brasileira sabe do que eu estou falando, né? Que a gente termina funcionando muito mais para ser avaliado do que para fazer coisas que sejam realmente importantes. A gente acaba confundindo produção acadêmica com produção estatística, de coisas que contam ponto. Uma das vantagens que eu acho que eu posso ter na vida é que eu já fiquei velho, e quando a gente fica velho, a gente fica um pouquinho mais livre de certas coisas, né? Pelo menos tenta, né? Nesse sentido, eu acho que tem uma sintonia forte daquilo que Marta tinha falado da nossa cooperação há tantos anos, eu não vou falar o número, né? E dizer para vocês, então, olha, quando chegar no final daqui, a gente espera que a gente tenha identificado questões, que a gente tenha conseguido dar um passo em cima de uma agenda que possa, de alguma maneira, nortear, né, propostas. E que essa rede, que hoje está nascendo com nível de formalização, né, possa se apoiar sobre esse nível de formalização para dar alguns voos um pouco maiores. Era isso que eu tinha para colocar nessa minha primeira intervenção. E, repito, agradeço muito a Marta por essa oportunidade, não só para mim. Bom, obrigada. Eu acho que uma questão que também valeria a pena a gente trazer para o pano de fundo desse debate é que a gente teve um grande cuidado de convidar pesquisadores que já estão há muitos anos trabalhando nessas áreas de interface, mas também jovens pesquisadores, né? Porque a gente acredita que, na verdade, esse esforço de ruptura das barreiras disciplinares e desse trabalho, que eu diria, transversal entre academia e políticas públicas, ele exige também sangue novo, né?
oxigênio que vai, de alguma maneira, continuar as ações em curso. Então, é muito bom para nós receber todo um grupo de jovens pesquisadores, alguns que acabaram de terminar doutorado, que já estão também trabalhando nas parcerias internacionais, para que esse processo tenha uma vitalidade também para além das experiências acumuladas aqui. Um outro ponto que para mim acho que vale a pena a gente resgatar é que quando a gente pensou o primeiro projeto, um dos elementos que nos orientou foi o seguinte: bom, se a gente não tiver recurso para fazer um grande seminário, a gente vai fazer uma reunião de pesquisadores, porque esse é o lugar de onde nós falamos, é o lugar de onde nós podemos nos construir e nos reconstruir. Mas a gente conseguiu ter mais de 400 inscrições para o evento, né? O que nos chama, para o evento aberto, o que nos chama a atenção para o fato de que esse é um tema que tem rebatimento, né? Que tem, inclusive, um grande interesse, talvez um interesse represado, exatamente porque ele está nas interfaces entre as várias áreas de conhecimento. E quando a gente teve toda essa procura, a gente teve uma procura não só do meio acadêmico, mas do movimento social, da gestão pública, de outros segmentos da sociedade, que nos fizeram entender que também a gente precisaria avançar num diálogo da pesquisa com a sociedade. E, aliás, no caso brasileiro, o governo brasileiro, em 2012, por ocasião da Rio+20, ele assinou uma política nacional de extensão universitária que praticamente exige e obriga os pesquisadores a trabalharem a relação da pesquisa com a sociedade. E essa política nacional, hoje, ela é prioritária, inclusive, para a avaliação dos pesquisadores, o que é uma novidade, né? No nosso caso, todo mundo que trabalhava com projetos de extensão no passado não tinha nem sequer o reconhecimento desses projetos. E hoje, então, esse diálogo é fundamental. Uma outra coisa que aparece também nesse contexto da relação da pesquisa com a sociedade é que, no início, muita gente me disse: bom, a gente pode fazer um evento e o evento se autofinanciar. Então, a gente poderia cobrar pelas inscrições, né? Poxa, 400 pessoas, mas eu me recusei a realizar um evento pago, porque eu acho o seguinte, que um dos espíritos que estão orientando a construção dessa rede é exatamente essa ideia de compartilhamento com a sociedade. Então, o evento vai ser gratuito, né? E ele foi aberto a todos os segmentos da sociedade. A gente teve, inclusive, um feedback que tem ônibus que estão vindo de outros estados para participar do evento, o que nos faz ter uma sensação muito positiva desse tipo de iniciativa, e que eu espero que não seja a primeira, né? Que não seja a única, que seja apenas a primeira de uma série, como a Maria bem colocou. Nessa manhã de hoje, a gente planejou, primeiro, ouvir dos pesquisadores presentes um pouco das pesquisas em curso e também do interesse de estar, de alguma maneira, se articulando na rede. E a gente, para cada etapa do evento, nós fizemos questão de criar algumas perguntas orientadoras para nós não ficarmos simplesmente pensando em temas abstratos, mas termos algumas questões para nos orientar e nos inspirar. Então, as duas questões que vão orientar o debate da manhã, em primeiro lugar, além do conhecimento dos pesquisadores, né, da apresentação dos pesquisadores, para esse mapeamento, como o Bartolo falou, na interface entre turismo, natureza e cultura, quais os temas de pesquisa interdisciplinar que poderiam orientar as ações de uma rede internacional de pesquisa nos próximos 5 anos. E depois do almoço, tendo em vista os temas identificados, quais as ações prioritárias a serem desenvolvidas em uma rede internacional de pesquisa nos próximos 5 anos. Aí a nossa intenção é realmente fazer um brainstorm coletivo e tentar interpretar caminhos possíveis para a gente continuar nesse debate que, para efeito dos pesquisadores, continua no dia 1º à tarde, né? E eu vou aproveitar também para fazer, nesse momento, compartilhar com vocês alguns avisos que são mais operacionais,
falando também um pouquinho da origem. Então, a origem desse seminário, ela remonta, né, a abril de 2015, né, Maria? Quando eu, a Maria, o Sérgio Baucher, que está aqui, e a gente também consultou o Hervé Terry, sobre a possibilidade de exatamente fazer um debate coletivo com as redes que a gente já poderia mobilizar num primeiro momento, e a partir daí nós fizemos quase que uma insanidade, porque a gente teve, eu acho que 5 dias para fazer um projeto, para submeter à parceria de Paris com a Fiesp, e nós fizemos a insanidade do projeto sem a menor garantia que a gente teria feedback. Qual não foi a surpresa da gente que a Fiesp tinha aceito o projeto, pelo menos com isso a gente poderia financiar a vinda dos pesquisadores franceses. Então a gente começou toda a maratona de apresentar o projeto para as agências de pesquisa, sem muito sucesso aqui no Brasil, mas também para apresentar o projeto para parceiros. Por exemplo, a gente apresentou o projeto desde o início para a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, que desde o início também se mobilizou para, de alguma maneira, contribuir com a realização desse projeto. Então, a gente, ou bem ou mal, já tinha 2 apoios meio que garantidos, embora tudo tenha acontecido ao longo do tempo, com muita adrenalina para chegar até aqui. A segunda coisa era exatamente a gente priorizar a reunião dos pesquisadores, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A ideia central, já foi resumida aqui, é pensar, primeiro, um debate crítico sobre essa temática para a sociedade e gerar essa ideia de um projeto norteador para que a gente tivesse como um pano de fundo. A ideia também foi de pensar como essa rede poderia funcionar. A gente pensou em inúmeros caminhos, né? Cursos de verão, a gente começou a pensar sobre isso, cursos curtos, intercâmbios entre alunos e professores das universidades. A gente pensou também em realização de estágios sêniores de pesquisa, de pós-doc, de doutorado de sanduíche, mas a gente não alinhavou nada para poder exatamente construir junto. Uma outra questão que para nós foi muito importante, e é claro que foram milhões de e-mails para lá e para cá, foi que cada pesquisador fizesse uma primeira reflexão, como se fosse uma reflexão em voz alta sobre a temática, né? E que isso pudesse estar registrado num pequeno texto que fosse quase que um texto inspirador para o debate, né? E claro que a ideia nossa foi também ter uma consolidação nas atas, que a gente começou a fazer artesanalmente com os nossos alunos de pós-graduação e todos esses jovens pesquisadores do grupo que me ajudaram a editar. Então, até quase na véspera do seminário, a gente estava recebendo esses mini-textos dos pesquisadores, que vocês todos receberam no pendrive, que está junto com o material distribuído, exatamente para orientar a discussão daqui até o dia 1º e também as mesas redondas. E lembrando que esse material vai estar disponível pelo site aqui da Casa de Rui Barbosa, e a Lia também está nos oferecendo a possibilidade de fazer transmissão online do seminário que começa amanhã. Então, quem quiser avisar as suas redes, o seminário vai estar sendo transmitido online, e também a Casa de Rui Barbosa está gravando todo o seminário, o que significa que no futuro tem um canal no YouTube, né? Então, isso também, esse material todo vai ser a partir de 10 dias, né? O que significa que todo o material vai estar acessível a todos que tiverem interesse, que estão presentes ou não. Uma outra coisa importante é que também nas mesas redondas a gente tem questões norteadoras. Depois a gente vai estar conversando com os coordenadores de mesa, porque qual é a ideia da mesa redonda? É que a gente não faça grandes conferências, né? Mas que a mesa redonda seja um espaço para provocar o diálogo e também para provocar uma reflexão com o público que vai estar presente. Por isso que o tempo vai ser muito curto e o papel dos coordenadores é fundamental para fazer
o controle do tempo aqui e ali, que não é uma atividade muito agradável, mas a gente vai ter que fazer para poder, de alguma maneira, dar tempo também para as perguntas e para os debates, né? Um outro ponto importante é que a gente discutiu com o Bartolo, com a equipe do IVT, e também a gente já conversou com a Maria e com o Hervé, e também estamos tentando ver com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, a possibilidade da gente ter 3 números especiais de revistas, né, para escoamento de alguns artigos do evento. Então, seriam quase que números especiais. Depois o Hervé, o Bartolo, a Maria podem falar um pouco mais sobre isso, de forma que a gente possa também ter um desdobramento das discussões de uma maneira mais academicamente organizada, né? A Edilaine, que está comigo aí desde o início na missão impossível desse seminário, que está ali, ó, todo mundo já deve ter conversado com ela por e-mail, de algum jeito, né? Ela também organizou com a gente um programa social alternativo. O que significa isso? A gente conseguiu, com ex-alunos nossos do Jardim Botânico, uma visita guiada no dia 3, é isso, né, Edilaine? Para quem tiver interesse em fazer uma ida ao Jardim Botânico, e então a gente precisaria ter um nome das pessoas interessadas para mandar para lá. A gente também tem a possibilidade de uma ida guiada, na verdade é uma ONG que se chama Brasilidade, que trabalha no turismo comunitário na favela Dona Marta, aqui do lado, e que a ideia deles é mostrar um modo de vida e também as grandes questões que são o pano de fundo da vida na favela. E eles criaram, então, essa ONG, que eu considero assim, extremamente interessante, porque ela sai do lugar comum de folclorizar a favela para trazer uma outra leitura dessas comunidades de baixa renda que estão se empoderando para mostrar a sua própria inclusão cultural. E nesse caso, quem tiver interesse também tem uma lista que está com a Edilaine e com o pessoal da organização. No dia 1º, que é quarta-feira, a gente conseguiu também com a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, 40 ingressos, acho que são 35 ingressos para nós, para irmos para um lugar que é um lugar de referência no Rio de Janeiro, de música popular brasileira, que se chama Rio Cenário, e que seria também o nosso momento de confraternização, porque tem música, dança, e é um belo lugar no centro da cidade. Então, quem tiver interesse, quem quiser estar conosco nesse momento de confraternização, a gente precisa também que assine a lista, porque tem que mandar uma lista para a Secretaria de Turismo para colocar lá na entrada do evento. O transporte, a gente soube ontem ou anteontem que a Rio Tour nos daria a cortesia de um transfer dos hotéis, pelo menos dos 2 hotéis principais, né, do Paissandu e do Jacuti, a vinda e a ida para os hotéis no final do dia. Então, é claro que ninguém é obrigado a estar usando o transfer, mas quem tiver interesse, é só se organizar com o Guilherme, que está lá atrás, ou a Mariana, que está em algum lugar, que eles estão com esse planejamento do transfer. O Consulado da França também nos ofereceu um coquetel hoje no final do dia. Então, a gente marcou um coquetel para as 5 horas, para nós termos mais tempo de nos ver num ambiente não formal e podermos também trocar, a gente chama no Brasil, né, trocar figurinha, né, para poder também entender o que a gente pode conduzir daqui para frente. A tradução, depois de muitos e-mails, né, Maria, a gente conseguiu, o pessoal está lá em cima, e a tradução ela vai estar efetiva até o dia 1º. No dia 2 a gente não tem tradução, mas, de qualquer forma, todos são bem-vindos para estar aqui. E a gente vai precisar dos pesquisadores convidados também um termo de autorização de imagem, porque como o evento está sendo gravado e vai ser transmitido online, a Edilaine ela está correndo, a Edilaine tem os termos de autorização de imagem, que eu vou pedir para todo mundo assinar,
para a gente poder ter esse encaminhamento depois. Bom, com esses avisos, então, eu passaria para os meus colegas de mesa para ver se tem algum aviso complementar, senão a gente queria ouvir os pesquisadores que estão aqui, no sentido de tentar responder essas duas questões que a gente formulou. Maria, você tem algum mais? Compte tenu du fait que notre temps est relativement compté aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment urgent de donner la parole aux chercheurs présents dans la salle. A gente pede para que as pessoas falem, né, no microfone. Talvez eu seja aqui uma das pessoas mais desconhecidas do grupo, né, que trabalha há muito tempo. Então, eu vou começar apresentando um pouco, né, o campo das pesquisas de políticas culturais. Nós aqui na Fundação trabalhamos com foco nas pesquisas do governo federal. Somos uma instituição do Ministério da Cultura, uma vinculada, né? No Brasil temos a estrutura central do Ministério e algumas instituições vinculadas, a Biblioteca Nacional, o Instituto de Patrimônio, e nós somos, né, uma instituição vinculada ao Ministério com finalidade de pesquisa e de preservação de memória. Temos 2 centros. Eu coordenava, até estar na presidência, e para onde eu pretendo voltar, o setor especificamente de estudos de política cultural, né? Que no Brasil, a partir do governo Lula, né, a partir de 2002, ganha uma dimensão absolutamente distinta, principalmente para os amigos franceses, a gestão dos anos 90, uma gestão extremamente neoliberal, focada nas leis de incentivo e no incentivo ao investimento e ao financiamento do mercado, sem uma preocupação com a questão da política pública e sem responder a um princípio constitucional que seria o de direito à cultura. A nossa Constituição, em 1988, né, foi lá criado um itemzinho específico falando sobre o direito à cultura e o dever do Estado, né, de garantir esse direito, mas as regulações e a própria discussão da efetivação desse direito só se deu, na verdade, muito recentemente, né? A gente, eu especialmente tenho um foco especial na discussão dos processos, ferramentas, instrumentos participativos e democráticos. Eu sou do grupo que acredita que políticas culturais, que a construção se faz em uma via de mão dupla, né? Nesse diálogo sociedade civil, né, e Estado, e exatamente nesse diálogo onde a questão da transversalidade da cultura fica mais evidente, né? É exatamente nessas capturas que a gente começou a fazer desde 2005 com a primeira Conferência Nacional de Cultura, onde a demanda das ações transversais, cultura e educação, cultura e meio ambiente, cultura e turismo, cultura e saúde, cultura, né, e assistência social, estão presentes nas discussões o tempo inteiro, né? Nas políticas públicas, nós também viemos avançando um pouco em ações transversais, mas que ainda são absolutamente insuficientes. Eu organizo, né, e aconteceu na semana passada, um seminário anual de políticas culturais, e o que mais me chama a atenção, ele é um seminário com recorte específico de políticas culturais, com trabalhos e pesquisas apresentados, de alunos, de pós-graduandos, de mestrandos e doutorandos. E o que mais me chama a atenção é a diferente origem disciplinar desse conjunto de alunos que apresenta trabalho aqui. Nós temos uma diversidade de origem, né, e isso me estimulou mais ainda em promover esse diálogo. Algumas dessas pessoas
se sentem solitárias nos seus campos disciplinares, discutindo a temática da política pública de cultura, que muitas vezes é transversal, que é a discussão da necessidade da qualificação do termo cultural no turismo, que se diz turismo cultural, e na relação com a comunidade, que é a discussão do turismo de base comunitária, da política, e que aí é demandada no campo da política cultural, e não necessariamente da política de turismo, para um turismo cultural de base comunitária. Exatamente, assim, os temas das políticas públicas em cultura estão muito atravessadas por essas questões que são absolutamente interáreas, na política pública e interdisciplinares na discussão acadêmica. Então, a minha atuação em termos de política de cultura, ela está focada basicamente em políticas públicas participativas, né, instrumentos de participação num processo de escuta e na construção de políticas transversais. E aí a gente continua conversando. Bom, para eu falar um pouquinho eu estou na universidade já há um bocado de tempo e estou num lugar improvável para quem trabalha com questões desse tipo, turismo e tal. Eu estou na COP UFRJ. Ou seja, a COP UFRJ é um centro no centro de tecnologia, engenharia, e é conhecida, vamos dizer assim, como um centro acadêmico de excelência nessas coisas. Então, essa questão de ter cidadania dentro desse contexto, dentro desse lugar, para questões ligadas à cultura, questões ligadas a valores, questões ligadas à produção no sentido imaterial, vocês podem bem imaginar que não foi tarefa fácil, né? Mas a gente chegou lá. Então, dentro da COP UFRJ, no programa de engenharia de produção, a gente buscou implantar uma linha de pesquisa, um laboratório, uma visão da engenharia de produção como algo eminentemente interdisciplinar. E como algo que não tem a ver somente com a produção industrial. E menos ainda só com a produção industrial de bens materiais. Então, a gente buscou trabalhar com uma amplitude de horizontes que acabou nos levando mais perto de questões que estão sendo essas que vão nortear esse seminário. E dentro do programa de engenharia de produção, numa área chamada gestão e inovação, como área de concentração, a gente criou um laboratório, chamado Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social. E lá se vão um bocado de anos. E a gente conseguiu um apoio, também lá se vão alguns anos, da FAPERJ para implantar uma rede até parecida com uma proposta como essa que está nascendo nessa sala, há um bocado de tempo atrás, que era o Instituto Virtual de Turismo do Rio de Janeiro, em que a gente buscou criar dentro do INVT uma rede de pesquisadores em turismo, numa época em que havia, vamos dizer assim, dentro da academia, muito preconceito com relação a turismo. Ou seja, o pessoal olhava para turismo e dizia, isso não é sério, né? Isso não é uma pesquisa para valer, isso não é ciência, isso é alguma coisa que não é legal, né? Mas a gente conseguiu, ao longo do tempo, ir ganhando um tipo de presença e tal. Agora, o caminho do Instituto Virtual de Turismo, muitas vezes, passou através de interrupções no apoio financeiro, etc.
E dentro disso também houve uma iniciativa irmã, que nascida dentro do próprio Instituto Virtual de Turismo, que foi a criação do Caderno Virtual de Turismo, que é a tal revista que Marta falou, e que a gente pode vir a ter um número temático recebendo contribuições desse seminário, revista da qual eu sou editor, né? Eu gostaria de dizer assim, de alguns dos projetos mais recentes. Vou fazer um pulo para coisa assim. Vamos falar, em que você está? O que está fazendo agora? Né? Então, eu vou indicar alguns dos projetos mais recentes que têm a ver com esse seminário, ou que podem ter a ver com esse seminário. Eu vou dar como exemplos. Então, um projeto foi um projeto recém-concluído junto com a FAPERJ, que foi feito na Ilha Grande, sobre turismo de base comunitária na Ilha Grande, e com uma parceria mais próxima com um novo curso de gastronomia que está sendo implantado dentro da UFRJ. Inclusive, recentemente, a gente teve a publicação de um livro que buscou recuperar a memória de receitas, né, da culinária de lá, vamos dizer assim, da culinária, entre aspas, de raiz, né? E que eu acho que foi um exemplo de um determinado tipo de trabalho, de um determinado tipo de pesquisa que me parece muito importante, né? Além disso, associado a esse mesmo projeto, teve um filminho que foi produzido. A gente trabalhou muito com coisas de web documentário, tentando utilizar recursos, vamos dizer assim, das novas comunicações via web, né? Das novas tecnologias comunicativas. E um dos filminhos que a gente fez associados a esse projeto viralizou. Foi aquele do Din-Din, talvez vocês tenham visto, do pinguim que vem lá da Antártida, que visita a Ilha Grande, que depois vai embora e que periodicamente o pinguim volta. As más línguas dizem que não é o mesmo pinguim, mas isso são só as más línguas, né? Mas a gente acha que é o mesmo, que volta, que aí existe uma relação dialogal entre o pinguim e um pescador que o acolhe, etc. E tem o site desse projeto, quer dizer, que já está... Essas pessoas vão estar aqui, acho que estavam envolvidas nesse projeto, lá associadas ao laboratório, que é um laboratório em rede, é bom dizer isso. Não é um laboratório só do Programa de Engenharia da Produção da COP, é um laboratório em rede que articula um monte de gente de outros lugares, né? E esse projeto, focado em turismo de base comunitária na Ilha Grande, e esse exemplo que eu estou tentando colocar aqui, porque envolve um professor que é da gastronomia e um outro professor que está no curso de engenharia de produção da Unirio, que tem ênfase em produção cultural, tá? Então, aí já dá um exemplo de como que a coisa pode ter algo a ver com isso. Outro projeto que eu gostaria de falar é uma outra parceria improvável. Pelo menos para mim, eu achava muito improvável. É um projeto que está acontecendo hoje numa outra casa histórica, que é a Casa Histórica de Deodoro, né? Aqui nós estamos na Casa Histórica de Rui Barbosa, mas esse projeto é na Casa Histórica de Deodoro, e a parceria improvável envolve a diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. E nós estamos, vamos dizer assim, trabalhando dialogalmente, ombro a ombro, com a DPHSEX, nesse projeto, buscando dar como foco não apenas um projeto para dentro da casa, mas um projeto que envolva a relação da casa com aquele sítio. Ou seja, um sítio, eu diria, que esteve quase tão ameaçado de extinção quanto as receitas das avós lá da Ilha Grande, né? Ameaçado de ser transformado num não lugar.
ameaçado de perder a sua dimensão identitária como um sítio simbólico de pertencimento que tem a ver com o coração e a alma dessa cidade, né? Então, a gente começou a desenvolver uma série de parcerias, criando uma rede, obviamente não criando do nada, ou seja, já havia outras iniciativas, e a gente buscou entrar em contato com essas outras iniciativas e trabalhando em diálogo junto com elas, né? Num processo de recuperar esse sentido identitário do Campo de Santana, e no sentido de estabelecer relações da casa com o campo e do campo com a casa no campo e o campo na casa, né? E eu posso dizer para vocês que uma das coisas que mais me surpreendeu é que a gente logrou alguns resultados que me pareceram que eram inesperados até para mim, mas que o mais inesperado de todos é um resultado recente que eu posso informar para vocês, que é o seguinte: vocês conhecem lá a casa? Pouca gente, porque ali as pessoas em geral passam por ali e nem veem, porque aquilo foi de tal maneira descaracterizado como um lugar que é só a passagem. As pessoas saem da Central do Brasil e vão para os seus locais de trabalho e voltam correndo, passando por ali o mais depressa que podem para voltar para as suas residências. É isso. A casa está ali escondida, quase na esquina, bem perto da Presidente Vargas, né? Olhando para a estação do lado esquerdo. Tá? Uma casinha pequena e tal, escondida atrás de um muro, né? Um enorme muro com aquelas coisas de arame farpado e escrito embaixo área militar, e só se vê uma portinha pequena da casa. A coisa que eu achei muito legal foi que, como um desdobramento do projeto, a gente teve uma aprovação para derrubar o muro. E que venha a ser colocado no lugar do muro uma grade igual à grade do Campo Santana. Para mim, isso é algo que, se e quando vier a acontecer, vale mais do que qualquer artigo publicado em qualquer revista de supostamente alto fator de impacto. Eu acho que fazer um projeto que tenha isso como resultado, a gente entrou em diálogo lá com os caras, fizemos, acontecemos, não sei o quê, e o muro caiu. Acho que tem um simbolismo extremo. Eu acho que são ações com esse tipo de proposta que a gente precisaria de tentar estar envolvido com elas. A gente fez dentro da Casa Histórica de Deodoro uma exposição de caricaturas de lá para trás, do tempo do Império, né? E da transição para a República. E, inclusive com material recolhido aqui, né? E que a gente depois fez lá, montou, fez uma revisão da ocupação interna do espaço, e com isso conseguimos, eu acho, um outro tipo de abertura, o início de um determinado tipo de abertura. Então, esse é um projeto que eu acredito foi um projeto extremamente bacana, que ainda está acontecendo. A gente, através do laboratório, também se meteu com 2 outros projetos e tentou um terceiro que foi negado. Mas eu acho que é legal falar dos negados também. Havia um edital chamado ProÁfrica, e a gente concorreu a 2 vezes a esses editais e ganhamos o primeiro e o segundo, ProÁfrica 1 e ProÁfrica 2, em que a gente montou uma rede colaborativa de pesquisa em que tinha um professor que era um marroquino radicado na França, que era uma pessoa que eu tinha bastante proximidade e amizade, que era o Hassan Zawal, que era professor em Dunkerque. E, bom, Zawal já morreu, mas só estou colocando
Aqui E nós fizemos uma rede de cooperação, inclusive que abrangia Marrocos, abrangia África do Sul, Botsuana, Uganda e Quênia. E temos alguns contatos ainda por lá. Aí fomos tentar o ProAfrica 3 recentemente. Mas por isso que eu escolhi de propósito. O ProAfrica 3 nós não ganhamos. E o argumento que foi colocado na recusa na rede não tem nenhum curso de turismo. A rede não estava sediada num curso de turismo. A rede era uma rede interdisciplinária, envolvendo pessoas, mas se aquilo estava ali, a rede não estava. Aí depois, a rede mexia com gastronomia e não tinha um curso de gastronomia, mas agora tem. Mas é porque também, na época, o curso ainda estava se estruturando, e o cara ainda não era professor do curso, mas ele foi transformado em professor, fez concurso e virou. Se fosse avaliado hoje, teria um professor de gastronomia dentro da rede, que é o Ivan, que vai estar aqui. Bom, esses seriam os exemplos que eu queria trazer de projetos mais recentes desse grupo. 3 projetos. Obrigada, Bartolo. Maria, fazer Merci beaucoup. Je vais être très brève de façon à ce que nous puissions après vous écouter également. Juste pour répondre à la question qui a été posée, sur quel thème nous travaillons à notre équipe de recherche en rapport avec les mots-clés qui avaient été donnés, tourisme, culture, nature et politique publique. Et pour vous dire également d'où je parle, c'est-à-dire de mon expérience d'une équipe de recherche qui est interdisciplinaire et qui a été créée comme la première équipe qui travaille sur le tourisme en France, qui est dédiée au tourisme de façon donc interdisciplinaire. Cela peut paraître paradoxal, mais il n'y a pas en France une autre équipe qui est réellement dédiée au tourisme, même s'il y a beaucoup d'excellents chercheurs qui travaillent sur le tourisme au sein d'équipes plutôt monodisciplinaires ou d'équipes dédiées à d'autres thématiques. Pour vous dire également d'où je parle, juste pour rappeler que je suis architecte et géographe. Et mes approches donc concernant ces mots-clés sont vues à travers une approche qui est essentiellement spatiale. Même si, bien entendu, elle cherche à tricoter, à travailler avec donc des approches disciplinaires différentes. Dans le petit document que j'ai transmis concernant les thématiques sur lesquelles je travaille par rapport donc à ces mots-clés, j'ai isolé tout simplement 2 approches qui me semblent pouvoir se combiner avec les préoccupations qui sont les vôtres, en tout cas celles que j'ai eu l'occasion de connaître via les chercheurs que nous avons accueillis à Paris 1. La première thématique est celle du rapport entre... Enfin, je commencerai d'abord par une réflexion plus globale. Je pense que la première chose que nous aurons à faire ensemble, ce sera réellement de déconstruire les termes sur lesquels nous travaillons. Notamment en ce qui concerne le tourisme et le patrimoine, moi personnellement, et je pense que ça reflète aussi les réflexions de plusieurs collègues français avec lesquels nous travaillons, je me sens de plus en plus mal à l'aise avec des termes comme patrimoine et comme tourisme. Je pense qu'il s'agit des thèmes qui ont été des termes, qui ont été des concepts qui ont été proposés, créés il y a de cela plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, et qui correspondent très peu à la façon dont on les avait définis à l'époque. Ce n'est pas pour autant facile de les définir, de les comprendre aujourd'hui différemment. Donc là, nous avons une tâche vraiment importante, et je pense que dans ce contexte franco-brésilien, cette tâche pourrait être facilitée par le fait que nous sommes sans doute moins en fait happés par des mots valises que quand on travaille dans un contexte unilinguistique, nous avons un peu tendance à pratiquer. C'est-à-dire que dans un contexte francophone, le mot tourisme, le mot patrimoine est très souvent utilisé de façon qui n'est pas réellement questionnée. Par facilité, par confort, mais aussi parce que la langue est très forte.
Donc là, effectivement, dans les échanges que nous aurons à faire entre nous, peut-être qu'une de nos missions sera effectivement de questionner un peu ces concepts et la façon dont on pourrait les alimenter aujourd'hui par nos différents travaux qui, effectivement, je pense, en tout cas c'est le cas pour ce que je connais en France, nous amènent forcément à transcender largement les définitions qui étaient celles données il y a plusieurs années. Donc ça, c'est voilà, une réflexion d'ensemble. Après, je ne proposerai que deux thématiques qui me semblent aujourd'hui intéressantes, puisque ce qui me semble vraiment problématique aujourd'hui est cette distinction culture-nature. Nous avons plusieurs raisons aujourd'hui pour croire, pour comprendre que cette différenciation n'est plus opérationnelle, si jamais elle a été dans le passé. Mais effectivement, il y a tout un appareil de lois, des directives, des chartes, des conventions, des textes cadres qui ont été créés dans le passé sur la base ou sur cette hypothèse de la différenciation nature-culture. Aujourd'hui, ces mêmes cadres, ces mêmes chartes cherchent à aller au-delà. Et le travail, effectivement, n'est pas très simple. Donc, ce qui m'intéresse, moi, essentiellement, c'est de comprendre comment nous pouvons aller au-delà et comment nous pouvons, quelque part, transcender ces différenciations qui, aujourd'hui, n'est clairement pas satisfaisante. Deux domaines de recherche sur lesquels nous travaillons au sein de notre équipe nous permettraient peut-être de le faire. Je parle essentiellement des travaux qui sont faits actuellement dans un contexte mondial, et notamment des travaux dans le cadre de l'UNESCO et autour de cette invention extraordinaire qu'est donc le patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ma présentation aujourd'hui, donc j'essaierai très brève, dans ma présentation demain, pardon, et j'essaierai très brève aujourd'hui, j'insisterai sur tout un ensemble finalement des moyens qui permettent aujourd'hui d'aller au-delà de cette différenciation nature-culture qui est aujourd'hui demandée, espérée, travaillée par l'UNESCO. Donc un contexte de travaux pourrait être celui du mondial et de la façon dont les politiques internationales mettent en place aujourd'hui de nouvelles grilles d'interprétation de la nature, de la culture et de ceux qui les séparent ou de ceux qui les unissent. Un deuxième cadre de réflexion qui intéresse également notre équipe est tout ce qui est métropolisation ou mégapolisation, puisque dans ces contextes également, la question des patrimoines naturels ou des patrimoines culturels est forcément posée différemment. On a très longtemps raisonné sur cette hypothèse finalement des patrimoines naturels, rural, etc., d'un patrimoine culturel plutôt urbain. Aujourd'hui, dans ces contextes, la redéfinition des territoires métropolitains, mégapolitains, encore une fois, cette différenciation n'est pas opérationnelle. Donc voilà, je me limiterai aujourd'hui dans ces deux grands contextes, le global, les métros mégapolitains, qui pourraient nous servir, je pense, des laboratoires pour questionner à la fois les culturels, les naturels, les politiques publiques et le tourisme. Pourquoi? Parce que le tourisme est aussi un excellent médiateur du dépassement de la transversalité finalement créée entre ces quatre qui ont fait par d'autres, mais que ce soit dans une pratique touristique, dans un imaginaire touristique, aujourd'hui n'ont vraiment pas de sens. Vou resumir rapidamente o contexto do nosso grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa ele tem o título de Governança, Biodiversidade, Áreas Protegidas e Inclusão Social. E esse grupo de pesquisa, ele também é um grupo de pesquisa interdisciplinar, que ele tem mais de 10 anos de existência, e o nosso foco é centrar exatamente na indissociabilidade entre natureza e cultura. Nós acreditamos que a partir dessa ruptura, eu acho que eu compartilho bastante a ideia da Maria de desconstrução desses fragmentos de natureza e cultura, nós compartilhamos da ideia de que, se não partirmos dessa indissociabilidade, estaremos construindo uma visão equivocada também do turismo. Concordo também que nós temos que, primeiro, trabalhar a desconstrução desses elementos artificialmente dissociados, e nós, a partir desse reconhecimento,
a gente criou também, há mais de 10 anos, a Rede Nacional de Governança, Turismo e Proteção da Natureza, pensando exatamente na ruptura dessas barreiras. No nosso caso, a gente tem alguns projetos que eu não vou me deter na descrição deles, mas um deles é exatamente a construção de roteiros dialogais entre natureza e cultura em áreas de elevada biodiversidade, trabalhando sempre as articulações entre as políticas de proteção da natureza, turismo e cultura. Uma questão que eu pego também a carona com a proposta da Maria é pensar que eu acho que existem dois temas, a meu ver, essenciais. Um primeiro tema seria a questão da viagem e do turismo, não apenas como uma via de mercado, mas como uma via de encontro na diversidade. E o turismo também como um veículo de transformação social e difusão de novos valores na sociedade. A Unesco trabalha muito com essa leitura da cultura para a paz, né? Então, eu penso que se a gente trabalhar a articulação entre as políticas da Unesco, a política de conservação da biodiversidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável acordados em 2015 e as políticas culturais da Unesco, a gente pode também avançar nesse diálogo entre o debate acadêmico, a reflexão acadêmica e as políticas globais, que, na verdade, elas estão na ordem do dia e a universidade e a academia está trabalhando muito pouco nessas articulações. Eu não vou entrar no detalhe dos projetos, porque a gente vai ter tempo de conversar depois, e a gente vai ter que fazer uma paradinha para o coffee break, e a gente volta, então, para os demais pesquisadores apresentarem as suas pesquisas e as suas ideias dessas propostas de construção da rede. Vamos fazer um pequeno intervalinho, então, de 10, 15 minutos e voltamos para a apresentação dos demais pesquisadores, tá bom? Obrigada.